bem-vindos a mais um episódio do Oscar Cast. Meu nome é Manuela e hoje a gente está aqui com a nossa convidada Patrícia. Patrícia, se apresenta, fala um pouco sobre você, sobre essa história, sobre o que a gente vai conversar hoje. Tá, ok. Meu nome é Patrícia Boscato, eu tenho 49 anos, tenho uma filha com múltiplas deficiências, né, intelectuais e físicas também. E hoje ela tem 16 anos, ela é ex-aluna aqui do Oscar, né, onde ela foi muito bem acolhida, muito bem recebida, apesar de todas, né, divergências que a gente sempre encontra na inclusão. Atualmente eu trabalho com um acolhimento em cannabis medicinal, né, minha filha faz tratamento há 6 anos com a medicação, com sucesso, né, trabalho também com adaptação de materiais de inclusão, materiais de educação, né, adaptação de apostilas, de materiais didáticos, né, e também trabalho com óleos essenciais, que também é um outro fator que ajudou muito a Isadora. Então, é uma mãe que acabou se encontrando dentro da maternidade atípica, né? Sim. O que é maternidade atípica? Maternidade atípica é quando você recebe um filho que sai fora dos padrões normais que a sociedade nos impõe, né? Quando a gente ou tem uma deficiência física ou uma deficiência intelectual. Né? Intelectual tem a ver com a questão neurológica, né? No caso da Isadora, ela tem a síndrome de Down, tem o TDAH, tem o TOD, tem o autismo, ela tem TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e também nasceu também com fissura labiopalatina. Quer dizer, no caso dela foram duas questões, né? Não só a intelectual, mas a física também. Né? Porque a fissura, não sei se vocês conhecem, é uma abertura no lábio, né? E no caso dela, ela nasceu com essa fissura no lábio e no céu da boca. Né? Então, ainda bebê, ela fez uma intervenção cirúrgica com 5 meses para fechar o lábio e depois um pouquinho maior, com 1 ano e 3 meses para fechar o céu da boca. E isso tem, né, ela ainda faz tratamento até os 25 anos de idade, né? A gente tem aqui no Brasil uma instituição, que é da USP, né, conveniada ao SUS, que faz o tratamento com esses pacientes aqui, né, que fica em Bauru, aqui em São Paulo. Inclusive, há 2 semanas atrás nós estivemos lá com ela para fazer o acompanhamento. E eles fazem todo esse acompanhamento, que é um acompanhamento não só ambulatorial, cirúrgico, né, e tudo mais, de bebê até os 25 anos de idade, porque tem várias cirurgias, né, é uma questão que mexe com todo o desenvolvimento da face, né, e tem crianças que nascem com patologias maiores, né, sem o céu da boca, fissura dos 2 lados, tem questões mais graves que a demanda é maior. Então, assim, cada fase da vida desse paciente é uma cirurgia, é uma intervenção, né? E eu falo que a Isadora, ela nasceu, acredito eu que ela nasceu com essa fissura, porque eu já tinha um caso na família, né, de uma prima de 2º grau, que também pode ser genético, mas eu falo que a anomalia do Down veio na fissura, né? Que normalmente eles são cardiopatas, né? E tudo mais. Então, no caso dela, veio a fissura labiopalatina, né? Mas é algo que, se você intervém cedo, se você faz o acompanhamento certinho, e a gente tem esse acompanhamento pelo SUS, a pessoa leva uma vida normal. Você pode explicar um pouco pra gente como funciona os remédios de canabidiol, por favor? Então, a Isadora, ela dos 3 anos, quando ela chegou nos 3 anos, né, quando ela estava com 3 anos, ela começou a ter dificuldade para dormir, para interagir, muito agitada e tal, e ela sempre foi um bebê muito tranquilo. E aí eu falei, não, tem alguma coisa de errado, né? E aí eu levei ela no neurologista. Ela queria abrir o armário da cozinha e queria comer orégano, umas coisas assim, sabe? Falou, gente, tá fora do padrão, né? E aí o próprio pediatra, enfim, falou, leva ela no neuro, né? Avalia direitinho. E aí eu saí do consultório com o primeiro diagnóstico, TDAH, 3 anos de idade. Falei, meu Deus do céu. 3 anos é 3 anos. Já saí com uma receitinha de Ritalina, né? Já passa na farmácia, compra uma tarja preta. Você vai começar a medicar sua filha para ela ficar tranquila, dormir bem e tal. Então, os primeiros medicamentos dela foi Ritalina e Neosine, que é um calmante para dormir. E aí eu fiquei uma semana chorando, porque eu não queria, enfim, dar aquele remédio e tal, mas estava meio que ficando incontrolável e já influenciando nas terapias. Ela fazia terapias todos os dias, de manhã, então assim, ela não dormia bem, não acordava bem, não rendia na terapia, então estava influenciando. Aí eu falei, bom, não vai ter jeito. Aí começamos a dar as medicações. Então a Isadora tomou o medicamento dos 3 aos 9, controlado, né, sempre com apoio médico, neuro, psiquiatra, pediatra, todo mundo acompanhando, sempre teve uma equipe multidisciplinar. Porém, é o que a gente estava conversando um pouquinho antes de a gente começar a gravar. Você dava uma medicação para o TDAH, o comportamento ficava agressivo.
você dava uma medicação para controlar o comportamento. O TDAH desestabilizava, ela não focava, ela não ficava em sala, aquela coisa toda. E aí, o pior de tudo é que ela era agressiva. Ela tinha uma impulsividade, uma agressividade, uma agitação muito grande e as pessoas não sabiam lidar. Então, tira da sala de aula, põe no pátio, põe no parque. Então, para vocês entenderem um pouco na questão da educação infantil, o que eles faziam? O que ela fazia? Ela é muito esperta, desde pequenininha. Então, ela entrava na sala de aula, a pessoa chegava um amiguinho, ela ia lá, puxava o cabelo, aí a professora, não, Isadora, não pode. Tirava ela da sala de aula, colocava ela no parque. Era tudo que ela queria na vida. Aí ela entendeu, se ela Ficar fizesse... no parque. Ela fazia isso todos os dias. E ela chegava lá em casa de areia dos pés à cabeça. Eu não entendia, eu falava, gente, o que está acontecendo? Né? Porque a gente vai, como mãe atípica, a gente vai se tornando mãe conforme as coisas vão acontecendo. E aí você vai pegando né? Naquela época eu não tinha muito know-how ainda, né, pra lidar. E eu falava, não, tá acontecendo alguma coisa. Essa menina só vestindo, tudo bem, eles vão na hora do intervalo, eles vão, mas desse jeito, dentro da fralda de areia, eu falei, não, né? Não é normal, enfim. E aí as coisas foram, na educação infantil a gente já teve uma questão de preconceito, de ter mães que não queriam ela na escola, de eu ser perseguida por algumas mães. Sua filha tem que estar na PAI, não tem que estar aqui. Ela já vai na PAI, por que você não manda ela pra PAI? É o jeito dela de ela estar aqui, é uma escolha nossa, né? Então, a primeira vez que eu fui parar na delegacia foi no ensino, na educação infantil. Já comecei ali, né? Porque uma mãe inventou pra diretora da escola que eu tinha tentado suicídio por causa dela. E aí eu falei, isso é calúnia, se alguém ouve, se isso cai no ouvido do conselho tutelar, eu perco a guarda da minha filha e depois que vão ver, enfim, se não era mentira ou era verdade. Então isso é muito sério. Então eu tinha todo o respaldo da PAI, ela ficou na PAI dos 2 meses, aos 11 anos de idade, então todo mundo me conhecia lá, então a diretora foi lá, a psicóloga que acompanhava ela foi lá, para conversar na escola e falou, olha, não é isso, é uma família estruturada, ela sempre foi, desde 2 meses ela faz terapia, ela é assistida, que ela é uma criança difícil, sai do padrão, entendeu? E aí vocês têm que, né, enfim, estudar, se empenhar para cuidar dela, e foi. E aí, então a gente teve o primeiro caso na educação infantil, depois no fundamental, ela sofreu maus tratos de uma professora, e aí foi que a gente começou a buscar novas maneiras de cuidar da Isadora, porque assim, não adianta só a gente cobrar da sociedade, a gente também tem que fazer a nossa parte. Ela já tinha diagnóstico aí? Já, na verdade ela teve diagnóstico com TDAH com 3 anos, aí com 5 ela teve de TOD, porque na verdade esses diagnósticos eles são meio que associados à síndrome de Down. Hoje a gente tem esse conhecimento. Então, o autismo mesmo, hoje a gente tem muito paciente que tem autismo e síndrome de Down também, né? Porque hoje a gente tem mais conhecimento. Então, a gente são comorbidades, como a gente chama, né? A comorbidade da síndrome de Down normalmente é ter um hiperativo, um déficit de atenção. Então, uma coisa vai puxando a outra, um transtorno vai puxando o outro. E a gente vai avaliando de acordo com o comportamento e com a idade de desenvolvimento daquela criança, né? Então, com 5 ela teve o TOD, que estava associado, que ela era muito não quero, não vou, né? E eu falava, gente, vocês falam, não faz, aí que ela vai fazer. E para as pessoas entenderem isso é muito difícil, entendeu? Não faz isso, Isadora. Ela olhava para você com aquela cara, pegava a massinha e clá, dentro da boca. A professora infartava. Eu falava, gente, ignora, entendeu? Ignora, porque assim, quanto mais vocês falarem não faz, não. E aí foi uma educação infantil na base do não. Não pode, não é isso, não é aquilo. Então eu falo que a Isadora não teve educação infantil, ela passou essa etapa, só ficou no parque. E aí, só foi parque. E no fundamental não foi difícil, porque daí é sala de aula. Né? Aí sala de aula, tem matéria, não sei o que. Aí eu não queria ficar na sala de aula, eu queria ficar no parque. Né? Então a primeira vez, até o Fabiano já veio aqui, Fabiano, sou amiga do Fabiano, a gente já brigou muito, já discutiu muito, nós somos amigos agora. E uma vez ele ligou pra mim e falou, Patrícia, eu falei, o que foi? Essa Isadora está, tá tudo bem. Aquela hora que a escola liga, você fala, meu Deus, né, o que aconteceu? Aí já fala, tá tudo bem, tá aí tudo você bem. já fica mais... Não, só pra avisar, tá tudo bem, mas eu tenho uma história pra te contar. Eu falei, sério? Então, choveu de manhã, deixaram o portão do parquinho aberto. Aí eu, meu Deus do céu. Aí ele falou, a Isadora, ela mergulhou no parquinho, que era areia, terra,
Foi brincar, mas E falou que ela era Peppa Pig. E aí ela mergulhou e ninguém tirava a Isadora de lá. Eu falei, Jesus, a menina tinha acabado de começar na escola. se Eu falei, antes ela tava com areia, agora então. Nossa. Aí ele falou assim, e ela falou que não ia sair de lá porque ela era Peppa Pig. Então assim, ela ficou inteira de lama, você não tem ideia como ela ficou. E aí vieram me chamar pra tirar ela de lá. E aí ele falou, deixa ela aí até ela não querer ficar mais e agora ela vai sair. Nossa, ela saiu? Saiu, mas com ele, né? Ele foi conversando, ele tirou ela de lá. Porém, quando eu fui buscar, ele falou, o que eu faço com o uniforme dela? Joga no lixo? A gente deu banho, colocou ela no chuveiro. Eu falei, não, eu vou salvar esse uniforme. Quando eu cheguei, era um saco de lixo desse tamanho, gente, com 2 quilos. Conseguiu salvar. Consegui, mas assim, tinha lama dentro do ouvido, no cabelo, em todo lugar. Eu falei, então, era um desafio. Então eu falei, ela é muito rápida, foi um segundo, a cuidadora virou, ela já estava dentro do parque. Eu falei, é a referência que ela tem. Eu falei, a gente tem que começar a tirar essa referência. E foi muito difícil, né? Porque assim, o que pega muito na educação inclusiva? Eu sou super a favor do ensino público, né? Porque nós temos leis no Brasil que nos apoiam nessa questão da inclusão e o ensino público, na verdade, ele tem que te respaldar, né? Então ela tem o direito a uma cuidadora, ela não pode ficar sem cuidadora. Eu ainda falava aqui pra Célia, quer deixar sem? Vai botar fogo na escola. Eu não me responsabilizo, eu levo o laudo aí pra vocês antes de começar o ano, pra vocês se virarem aí, porque vai botar fogo na escola. Então ela não pode, porque ela precisa de um apoio, sempre precisou, né? Outra coisa, precisa de atividade adaptada. Então se você vai para uma escola particular, é uma luta. Porque ela tem uma T, que é uma assistente terapêutica, não, você tem que pagar uma T. Então além de pagar a escola, você tem que pagar uma T. E dependendo da idade, hoje ela tem uma cuidadora, ela não ensina. Mas dependendo da idade, você acaba tendo que pagar uma cuidadora também, porque ela tem 16 anos, ela não precisa mais de uma cuidadora. Mas é um direito dela, né? Tá lá no laudo dela, ela tem as necessidades dela. Ela precisa de um apoio para se alimentar, ela precisa de um apoio para ir ao banheiro, então ela precisa de alguém para estar ali, né, com ela em sala de aula, senão ela vai levantar, vai causar com um aluno, vai sair da sala, vai fugir, vai jogar óculos pela janela, que ela jogava lá no parque, lá fora. O óculos, o tênis, o estojo, fala, não deixa perto de janela. Então eu já chego no início do ano com uma folha de instruções para lidar com a Isadora, porque eu conheço a peça, né? Então assim, foi difícil no infantil, no fundamental 1, e aí quando ela começou a tomar o canabidiol, que a chave meio que virou, que a gente entendeu que a gente realmente era o caminho, né? Demorou, não foi uma coisa rápida, demorou uns 4 meses pra gente aos poucos ir desmamando as outras medicações. Quando ela começou a tomar cannabis, ela tomava 6 medicamentos. Ela só toma, hoje em dia, Hoje só cannabis. Cannabis, melatonina, essas coisas mais naturais, mas só nada psicotrópico. Que né? bom que ajudou assim. Que bom mesmo. E aí o que eu falo, também não tem milagre, né? A gente tem que olhar a essência, o que era e o que melhorou. Então hoje ela não é mais agressiva, hoje ela consegue ficar em sala de aula. Sim, ela tem essas impulsividades que eu te falei, né? Às vezes se descontrola e vai lá dar um tapa, a gente fala. Controle. A gente até assusta hoje em dia, né? Fala assim, tá, você tá batendo? O que aconteceu? Aí ela, mãe, de culpa. Ela fala, de culpa. Aí eu falo, então se controla. Então ela mesma já faz alguma coisa errada, ela se corrige, ela se dá bronca. Mas vai evoluir, porque do mesmo jeito que ela era esperta pra fazer as coisas como criança, Sim. ela é esperta pra evoluir, né? Com certeza. Mais controle. Sim. E aí você tem aquela história do estímulo, né? Ela nunca deixou de fazer terapia, a gente nunca isolou ela da sociedade, da trabalho. Imagina ter seu né? apoio também, deve ter sido muito importante pra Muito, ela. meu e do meu marido, que também sempre a família do lado, muito do lado, porque às vezes as pessoas falam assim, cansa, dá trabalho, é um estresse, mas às vezes você vai numa festa, eu ia numa festa com ela começava a aprontar e falava, mas agora nós vamos embora. Não, nós vamos embora, vamos, chegava uma hora, ela aprontava tanto, agora nós vamos embora. Você tem que aprender que tudo tem limite. Então assim, é o que eu falo até hoje nas escolas, eu falo, gente, tem que ter limite, entendeu? Se não der limite, vai montar na cabeça, porque ela sabe da condição dela, entendeu? E ela fala que ela é síndrome de Down, que ela é autista, ela fala pra todo mundo, entendeu? Muito esperta, então ela sabe dobrar, né? E aí a gente tem que, na verdade, como família também, oportunizar, né? Não excluir, não deixar de fazer, dá trabalho levar no shopping? Dá, mas nós vamos no shopping. Dá trabalho levar no mercado? Dá, mas nós vamos no mercado. Porque tem que
aprender a se portar. Tem. Né? Então ela tinha muito disso, começava a andar na rua, cansava, pum, sentava no chão. Você não vai estar com você sempre, todo dia, o resto da vida. Você não sabe como que os outros vão reagir, né? E a gente não é eterno, né? Sim, Também. sim. Então o que eu falo, a gente tenta trabalhar a autonomia, tenta trabalhar essa disciplina dela, porque ela está crescendo. Né? Eu sempre falei isso pro meu esposo, meu Deus do céu, ela é tão agressiva, vai chegar uma hora que a gente não vai dar conta. Nem a gente, nem a escola. E isso a gente tem que cortar isso. E graças a Deus foi ao cannabis. Que bom. Então, eu vou te perguntar em que momento que você entrou assim, no cannabis, como que você descobriu? Foi nesse momento que eu te falei da questão dos maus tratos na escola, né? E aí eu comecei a falar, não, a gente tem que buscar um novo tratamento, porque como ela teve essa agressão psicológica, a professora estimulava ela a agredir mais. Então ela meio que não entendia, né? Eu vou na psicóloga, a psicóloga, nossa, era amor, amigo, não sei o quê. Aí você chega na escola, a professora falava assim pra ela, pra tirar ela da sala de aula. Sentava do lado dela, falava assim, puxa meu óculos. Ela colocava um elástico no óculos pra ela puxar e machucar, né? Porque daí o óculos volta e machuca o rosto da professora. Aí, tipo, pra tirar ela cismou porque eu sempre cobrei, né? Eu sempre fiz a minha parte como mãe, mas eu sempre cobrei. Então nas reuniões, eu ia nas reuniões, eu falava, cadê as atividades? Ninguém fazia nada. Cadê? Ela não fica. Não, mas a gente tava brigando. Nem tentava. Nada. Nem se esforçava, né? Então dá trabalho, né? Então, na primeira reunião do ano ela falou assim, olha, eu tenho 28 pra cuidar. Ela fica pra depois. A primeira reunião da escola. Eu com um monte de material adaptado na mão pra mostrar pra ela. Eu falei, não, mas eu mando o material, eu ajudo, eu faço material pra ela e tal. Não, porque não dá, é muita coisa. Então, na verdade eu falei que ela fez ela teve uma conduta com a Isadora mesmo porque ela queria me atingir. Só que não é a mim que ela atingiu a menina. Né? E isso depois eu fui descobrindo porque eu fui conversando com os pais. Os alunos foram falando para os pais quando eu vi que a coisa ficou séria. Por isso que eu tive embasamento até para entrar com o processo, né, contra a professora. Porque eu falei, gente, ela não pode fazer isso de novo. Não deu em nada, enfim. Mas eu não tirei ela da escola, a gente conseguiu trocar ela de turma. E no ano seguinte, que foi 2019, que ela começou a tomar o cannabis, em 3, 4 meses a escola falou, mas por que você não começou a dar antes esse remédio? É outra criança, né? Então ela começou a participar como era integral lá, das oficinas, que ela não participava, começou a ficar na sala, a sentar na cadeira, que ela só sentava no chão, né? Aí logo depois veio a bendita da pandemia, né? Então ela estudou lá primeiro, segundo, terceiro ano, isso aconteceu no terceiro, aí veio a pandemia, aí ela ficou o restante do período em casa, e aí a gente se estruturou para poder trabalhar com ela em casa, porque se ela não estivesse tomando canabidiol, ela não conseguiria ter ficado em casa, porque ela não gosta de ficar em casa. O gosto dela é rodinha no pé, pela rua. E aí a gente alugava cama elástica, fazia circuito dentro de casa, e aí eu fazia as atividades pedagógicas com ela, que a terapeuta passava, ela fazia terapia online, e o pai cuidava da parte de educação física, porque eles ainda têm essa propensão de ficar gordinhos, né? Falei, então tem que mexer, pode comer, mas tem que mexer o corpo. Então foi um período bom, a pandemia foi um período bom. Então quando nós entramos aqui no SCAR, ainda nós estávamos na pandemia. Então o 6º ano ainda ela fez em casa, porque ela não tinha tomado vacina, não tinha vacina ainda. E ela só veio para a escola depois que ela começou a tomar vacina por causa que ela não usava máscara, por causa da questão sensorial. Então ela não usa brinco, ela não usa anel, ela não usa colar, ela não usa nada. Ela arranca tudo, então ela tem máscara. Ela usava só quando ela era pequena, depois eu tive que tirar, literalmente, porque eu falei, não adianta, ela não fica. Ela não fica. Então aí ela punha a máscara e tirava. Falei, gente, vai na fé, vamos tentar. E aí ela veio pro 7º, quando ela veio pra cá, ela já veio pro 7º, e foi mais uma luta, porque as pessoas não conhecem, apesar que a gente trouxe uma cuidadora do Fundamental 1 pra ela, pra cá, que já tinha vínculo com ela, então deu uma ajuda maior. E a Célia é muito firme, né? A nossa Eda aqui, ela é muito firme, então a Célia a gente foi construindo junto uma relação de amizade, de parceria, e junto com o Edgar, então assim, a gente foi muito bem abraçada aqui. E aos poucos ela foi se sentindo acolhida e segura e foi se desenvolvendo. Então ela começou a alfabetizar aqui no SCAR, porque ela ainda está nessa fase de alfabetização, né? Tem muito déficit lá atrás, né?
vai demorar, ela já lê, já escreve, mas assim, tinha ainda muita dificuldade. A pandemia também deu uma atrasada. Sim. Mas com certeza você conseguir chegar numa escola que te escuta, né? Que escuta você, que escuta os terapeutas, que vê as dificuldades do seu filho, que enxerga ele como pessoa e não só como um problema, né? Como um aluno na sua essência. Vamos tirar o que é de melhor dela. Não, o que é ruim eu já sei. Dá pra falar o que é bom? Eu falo isso lá na oficina todo dia. Dá pra falar o que é bom? Porque quanto maior eles vão ficando, mais difícil vai ficando. Porque a sociedade se distancia. Vocês têm uma turma hoje que vocês têm um amigo aqui no grupo que é deficiente, que tem uma deficiência. Mas são poucos que fazem isso, sabe? O Oscar, ele tem essa filosofia de inclusão, de movimentar, de fazer com que as pessoas se acheguem. Ela teve amigos aqui, ela nunca teve amigos em nenhuma escola. Bem importante o que o Oscar faz, porque a nossa escola, a gente percebe, a gente anda aqui pelos corredores, a gente vê que é uma escola bem inclusiva. E tem muitas pessoas com deficiência e tá todo mundo misturado, e tá tudo bem. Conversando, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Não tem, isso é muito legal. Eu acho que vocês têm que levar isso pra vida. Sim. Porque aí fora todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem suas dificuldades, suas limitações. E aí na educação a gente ainda encontra muito isso, né? Como a nossa pauta é a educação inclusiva, eu acho que hoje a minha briga maior, ela tá no primeiro ano, eu estou literalmente desde fevereiro brigando com a escola. E a própria escola fala, os profissionais que estão lá falam pra mim: Patrícia, o ensino médio não está pronto para inclusão. Então nós vamos preparar o ensino médio para inclusão, porque a Patrícia vai pentear muito vocês, entendeu? Como assim, ter uma educação, chegar uma nota de educação física esse ano no boletim, ela nunca ter participado de uma aula de educação física. Legal. Porque não foi ofertado, entendeu? Ela não tem material adequado para ela, porque a ensino médio a gente é preocupado com o Enem, tá, mas e eles? Tem 200 alunos aqui. E esses alunos de inclusão, o que vocês estão fazendo com eles? Eles vêm aqui para passar o dia? Para passar as horas? Tipo, babá. Entendeu? Eu falei, não, aí ela fica em casa, né? Então, a gente está numa construção agora de uma mudança de mentalidade, a gente sabe que é difícil, né? E que é o que a gente conseguiu fazer aqui, fazer com que o professor não colocasse o aluno como, o aluno é da inclusão, não, o aluno é do professor. Você dá lá a sua aula de 50 minutos, enfim, você tira 15 minutos da sua aula, 20 minutos da sua aula e senta com o seu aluno. É difícil? É desafiador? Às vezes tem mais de uma inclusão na sala? Tem, mas a gente tem que começar a se preparar para isso, é um direito deles. E eu acho que teve um boom, né, nos últimos anos de crianças especiais, nas escolas e tal. A gente nem usa mais esse termo pejorativo já, é criança com deficiência, pessoas com deficiência. E o que eu vejo muito isso é que a rede de educação no Brasil não foi preparada para isso, né? Então a gente ainda tem muito a caminhar, muito. Eu gosto do ensino regular, porque eu acho que os modelos que vocês passam para os nossos filhos são modelos que eles seguem para a vida, né? É óbvio que tem crianças, adolescentes, adultos que têm deficiências mais complexas, que não conseguem ficar num ambiente assim, que precisa de uma escola especial, de uma escola adaptada para eles, mas a gente também tem que dar a oportunidade, né, de escolha da família. Por direito nós temos isso. Eu vejo mães fazendo movimentos na internet falando, não, vamos fechar as escolas regulares, meu filho tem que estar na escola especial porque ela é pronto para ele. As pessoas não querem ter trabalho. Dá trabalho, incluir, entendeu? Você como mãe também tem a sua participação lá. Não é largar lá na porta e ir embora. Sim. Entendeu? Você tem que estar lá, vamos fazer atividade, vamos fazer. Vai ter feira de ciências, ela fez o ano passado na feira de ciências um vulcão, ela fez um vulcão em casa, todo mundo fez o vulcão junto, entendeu? Aí pra constar, fazia vídeo, fazia foto, mandava pra cá, constava como nota. Então assim, a gente também como família tem que participar. Né? E infelizmente são dados da Secretaria de Educação, porque esse ano eu tive uma reunião lá com eles, e eles estavam falando que muitas crianças de inclusão não conseguiram voltar para a escola regular. Sim. Por causa dessa falta de estímulo em casa. Então a gente também tem que fazer a nossa parte, porque não é só a terapia, só a escola, só o remédio, é um conjunto de coisas. Eu falo isso para os pacientes, para as mães dos pacientes que eu atendo. Gente, o cannabis não vai fazer milagre, o cannabis vai te ajudar.
Mas você tem que trabalhar a terapia, a escola, a socialização, a família, entendeu? É um conjunto de coisas para essa criança, esse futuro adulto se desenvolver. Mas as pessoas têm muito preconceito, tipo, tem algum preconceito quando falam que, mesmo ajudando muito, mesmo por ser cannabis, tem algum preconceito? Muito. Você fala? E o que é? Se você puder explicar exatamente Um pouquinho do que é o cannabis, né? O cannabis medicinal é a planta da maconha, e aí as pessoas já falam, maconha, você vai dar maconha pro teu filho, ele tá muito louco, né? E, gente, não é isso. Quando a gente fala de medicinal, como que é feito isso aqui no Brasil? Então a gente tem 3 vias de acesso aqui no Brasil. A gente consegue comprar os medicamentos em farmácia, tem alguns medicamentos que são prescritos em farmácias, mas tem um valor mais alto, que vem de fora, e tem imposto, para manter aquele remédio na prateleira tem um custo, então eles são medicamentos aí mais caros. A gente tem os importados, que é o que ela toma, né, que são os industrializados fora do Brasil, normalmente nos Estados Unidos, no Uruguai, tem vários países que já fazem, no Canadá, que os medicamentos são feitos lá, mas lá já tem leis que você consegue fazer, industrializar isso. Então, efetivamente, você tem um QR Code, uma bula, e aí você sabe o que tem dentro daquele frasco, então aquilo ali é mais assertivo, ainda mais para a questão neurológica. E no Brasil a gente tem as associações, né, que são aquelas que acabam suprindo a necessidade daquelas pessoas que não conseguem comprar lá fora. Porque o medicamento ainda lá fora barateou muito, mas ainda é caro. Né? Hoje a Isadora toma 2 medicamentos, para vocês terem uma ideia, ela toma um durante o dia, que é o cannabis, é o CBD com o CBG, que é o canabigerol, que é uma parte da planta nova, que não tem muito aqui no Brasil ainda, né? Muito difundido aqui no Brasil, que trabalha bastante com a questão do TDAH, do foco de concentração, neuromodulação cerebral, aquela coisa toda. Então ajuda, calma, te deixa no centro, mas te deixa atento, né? Te organiza e te deixa atento. Então ela toma esse de dia. É um frasco de 30 ml, R$467. Dura um mês, né? Ela toma de manhã e à tarde. À noite ela toma um para dormir, que é uma parte da planta que chama CBN, que é uma parte mais relaxante, né, e tal. E à noite ela toma o CBN. Esse daí, como é um frasco maior, dura mais tempo, por ele ser um frasco maior de 60 ml, ele custa quase R$700. Então é punk, é difícil, né? E aí hoje, o que a gente faz aqui no Brasil? Muitas empresas fazem isso, inclusive a empresa que eu trabalho. Eu apresentei um projeto social, então hoje a gente faz um projeto social que a gente consegue uma consulta com o médico prescritor, precisa de receita, precisa de controle, a receita é controlada, só é válida por 6 meses, então precisa de um acompanhamento médico. Então eu tenho parcerias com vários médicos aqui de São Caetano, do ABC, enfim, de São Paulo, que eles prescrevem a medicação via telemedicina, uma consulta mais barata, que demanda, né, menos tempo do médico também. A gente dá o acesso ao medicamento com alguns diferenciais para parcela em 10 vezes, dá lá-se um jeito. E a gente oferece também a parte jurídica, né, que é para você entrar com o processo judicial para conseguir a medicação gratuita pelo SUS. Né? Então, tá difícil? Tá, porque a gente está andando na pauta, alguns municípios já tem, aqui em São Caetano a gente já tem alguns medicamentos disponíveis no SUS, mas que ainda é muito pouco e atinge uma pequena parcela da população. Então, para vocês, por exemplo, o CBD, a gente fala de questão de miligramagem. Então, hoje a gente tem, no SUS, a gente tem miligramagens de 50, 100 e 200 miligramas. É muito pouco. Né? Ajuda numa ansiedade, ajuda talvez numa insônia leve, mas não ajuda numa esclerose múltipla, não ajuda num autismo severo, não ajuda num TDAH impulsivo. A minha filha toma um de 2.000, então assim, para 50, 100, 200, um de 2.000 miligramas, a diferença é muito grande. Para você chegar num patamar de um remédio desse, você tem que dar uma dosagem muito alta, então tem que ver até onde vale a pena, né? E a gente ainda está andando a passos lentos, né, a regularização da cannabis, evoluiu muito nos últimos anos, né, a pandemia ajudou nisso, porque começaram a fazer lives e os médicos começaram a divulgar mais, né, mas ainda é um caminho longo, né, e eu dou essa oportunidade para algumas famílias, não só de acolher, mas também de tentar conseguir fazer toda essa questão do acesso ao medicamento, que a gente sabe que traz uma qualidade de vida. Então, gente, eu falo muito. Não tem problema, é muito bom saber cada vez mais sobre isso, porque muita gente tem preconceito, e até mesmo
tratar mal as pessoas por causa disso é muito bom. É importante pra gente que o pessoal veja, a gente consiga de alguma forma compartilhar, né? E é isso, então. Pra gente encerrar, a gente queria agradecer pela sua presença aqui, é bem importante pra gente. Eu te agradeço, meninas. Por mais as dificuldades que você tem, a gente imagina que você batalhando cada vez hoje eu tô no mais, céu. vai dar tudo certo. E é isso, muito obrigada. Obrigada a vocês. Prazer é nosso. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais. Tchau! Tchau!